Olha, como eu disse, eu acho que ela é uma medida, por um lado, ela está estruturada e com os instrumentos no sentido do que deve ser feito, está próximo àquilo que os países vêm fazendo. Acho que, na nossa opinião, ela tem um problema, ela precisa ser ajustada por um lado. Ela garante estabilidade para quem tiver suspensão, redução de jornada firmada pela empresa. Nós defendemos que ela deveria afirmar estabilidade para todos. Então, na nossa visão, a estabilidade devia ser geral. Ela garante o aporte dos recursos para suspensão e redução da jornada de forma correta. Na nossa visão, deveria garantir para todos os que estarão impactados, portanto, a partir da estabilidade, garantir para todos. Ela não flexibiliza o acesso ao seguro-desemprego. Nós achamos que, se ela não dá estabilidade para todos, deveria o Estado garantir que todos os desempregados desde 1º de março tenham acesso ao seguro-desemprego, independente de terem cumprido requisitos de acesso. E, na nossa visão, em vez de ter uma relação para definir o valor da remuneração, que é associada ao valor do seguro-desemprego, na nossa visão, ela deveria ser um percentual do salário. Na nossa proposta, a medida deveria começar com 100% do salário líquido para os menores salários, talvez até 80% do salário líquido, até 5, 6, 10 salários mínimos. Aí, isso tudo é um ajuste que precisa ser feito, mas propor que o Estado assumiria nessa interrupção a manutenção da renda líquida, portanto, o salário bruto menos os descontos dos impostos, que as pessoas não têm isso disponível. O Estado sustenta a renda líquida das pessoas para que elas não tenham perda de poder aquisitivo. Isso é importante para as pessoas, para elas poderem sustentar o seu orçamento, e ajuda a não desestruturar a economia, sustenta a demanda, as pessoas podem continuar pagando as contas que elas precisam pagar, e isso contribui também para não desorganizar tanto a economia. Então, essa medida ela acaba prejudicando o trabalhador e beneficiando o empresário, no caso. Eu não diria que ela beneficia o empresário. Na verdade, ela prejudica a sociedade. O empresário o empresário está fortemente impactado pela queda da atividade, ou seja, ele não pode produzir. O Estado entra dizendo: eu vou bancar a folha salarial, que é um custo importante para as empresas, de forma correta. Portanto, o empresário tem, com essa medida e outras formas, de resistir. Quando o governo não garante uma proteção geral, na verdade, ele está desprotegendo as pessoas, as famílias e as próprias empresas, porque se mais pessoas ficam desempregadas, sem renda, significa que elas não consomem, aumenta o conflito social, a pobreza, todos os problemas sociais, mas também aumenta o problema econômico, porque se elas não consomem, as empresas não produzem, não produzindo, a atividade econômica cai. Ou seja, quem perde é toda a sociedade. As empresas também sofrem, os trabalhadores, todo mundo sofre com a ausência de recursos e com a impossibilidade de poder produzir. Qual é a consequência? É que aumenta a pressão, como a gente tem observado na economia brasileira, dos agentes, prefeitos, governadores, especialmente setor empresarial, pressionando para a retomada da atividade. E os trabalhadores desesperados para ter novamente o posto de trabalho e o salário para poder viver. É justamente isso que uma estabilidade e um aporte geral deveria evitar, ou seja, as pessoas deveriam ter tranquilidade para permanecer em isolamento, segurança de que o emprego está garantido, a empresa segurança que a atividade produtiva vai ser mantida, para que o isolamento pudesse ser cumprido e da forma melhor executada, provavelmente fazendo com que a gente saísse mais cedo dessa crise. Ao não fazer isso, creio eu que com essas liberações que começam a acontecer, provavelmente, o que indica na experiência internacional do que já vem acontecendo, é que essas regiões sofrerão picos da pandemia, ou seja, de contaminação, de colapso do sistema de saúde, um aumento das mortes, aquilo que já aconteceu em outros países. O norte da Itália é um caso típico, no qual os empresários fizeram uma campanha para não ter o isolamento e estão colhendo o resultado, que talvez é um dos piores resultados hoje no mundo. A região mais rica da Itália fez o pior resultado porque decidiram não fazer o isolamento. Quando a gente não implanta aqui no Brasil sistemas que dão essa proteção mais geral, a pressão, além da maluquice do presidente de sair defendendo o fim do isolamento,
Isso acaba repercutindo em uma pressão, porque as pessoas não têm recurso para resistir, e isso vai trazer graves consequências, provavelmente, é o que indicam os especialistas na área de saúde, que se o isolamento não for bem feito, o risco para a saúde é muito grande e o resultado é um aumento significativo dos casos graves e um aumento muito acentuado do número de mortes.